Hey, estamos começando mais um podcast, meu nome é Camila Cross. Eu sou Ricardo Perialdo e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre pesquisar sobre a empresa. Acho que isso é um tema muito negligenciado pela galera. Muitas vezes o pessoal não pesquisa antes de fazer um processo seletivo, mas cara, uma das coisas que mais vai te ajudar a se destacar no processo, além da sua preparação, tá na pesquisa que você faz sobre a empresa, porque aqui você vai muito mais preparado para uma dinâmica, muito mais preparado para uma entrevista e com certeza, se você pesquisar bem sobre a empresa, não for só aquele candidato que só olha no Google, vê uma outra notícia, vê o site da empresa. Se você for além disso, muito provavelmente você vai estar muito acima da média dos seus concorrentes. E eu lembro quando eu me candidatava para processo seletivo no começo, quando eu não tinha muitas estratégias, eu já fui para processo seletivo sem saber pronunciar o nome da empresa, mas não por falta de pesquisa, porque realmente eu não achei a resposta nas minhas pesquisas. Qual que era o nome? ThyssenKrupp, que foi o meu primeiro estágio. É mais difícil escrever do que pronunciar. É difícil. E também eu já fui para processo seletivo justamente fazendo isso que você falou. Pesquisando no Google, entendendo o produto, o ramo da empresa, o setor, e achando que eu tava arrasando. Eu juro que eu pensava, eu pegava uma folha de papel e anotava tudo que eu via lá no Google. Mas, tendo a estratégia certa, e quando eu comecei a aplicar, cara, eu vi que fez uma diferença absurda na hora que eu falava e também na mensagem que quem tava fazendo a entrevista comigo, a dinâmica, recebia do que eu falava. Não, faz total. E você ainda pesquisando só no Google ali, vendo uma notícia ou outra, cara, muitas vezes já tá muito mais preparada do que a maior parte da galera, porque o normal é as pessoas não pesquisarem. Porque eu já vi gente indo para processo seletivo, às vezes sem saber nem o que a empresa fazia, sem saber o mercado que a empresa atuava, os produtos. Isso é muito ruim. Muitas vezes você faz processo seletivo e no processo, às vezes antes de uma dinâmica, o RH até apresenta um pouco sobre a empresa, fala o que eles fazem, fala um pouquinho da cultura, mas pô, se você só teve esse contato na hora do processo seletivo, você vai estar muitos passos atrás de quem teve trabalho de pesquisar, foi atrás, se aprofundou na pesquisa, porque a pessoa vai estar muito mais preparada e com as coisas muito mais na cabeça do que você. E acho que tem um outro ponto disso também, que é uma coisa que a gente pega muito com a galera, né? Porque a gente vê muita gente se inscrevendo assim, em qualquer processo seletivo que vê, em qualquer empresa que vê, a galera se inscreve aleatoriamente. E aí, às vezes, você acaba sendo chamado para muitos processos, tendo muitas etapas e tal, e você acaba não tendo nem tempo de pesquisar. E é aquilo que a gente fala, será que é lógico você se inscrever em um monte de processo seletivo e fazer um monte de processo seletivo que nem a bunda, e aí você não passa em nenhum, ou você passa nos que são mais fáceis de passar, que tem menos concorrência e sempre tende a ser as piores empresas, ou é melhor você fazer poucos processos seletivos, mas se preparando muito para eles, pesquisando muito mais sobre eles para você se destacar. E é muito melhor às vezes fazer 2 processos seletivos e passar em um do que fazer 10 e não passar em nenhum. Uhum. A gente tem até o caso de uma aluna nossa que é a Naomi, que ela teve justamente esse raciocínio, né? A gente falou para ela, cara, foca em menos. Quanto menos, mais qualidade você consegue colocar ali na sua inscrição. E ela resolveu fazer isso. Antes era panfletagem digital, ela se inscrevia para todo o processo seletivo e não conseguia passar, avançava nas etapas, mas também ela não conseguia se vender direito. Mas quando ela conseguiu elaborar bem a história dela se vender e começou a se inscrever em menos processos seletivos, ela conseguiu passar em 5 estágios fodas. Eu nunca lembro onde mas Raizen, Kraft Heinz, acho que é um Ambev. Nossa, pior que eu não lembro também. Não mas lembro. Eram 5 na Deca. Na Deca. E falta mais um. Não lembro. Mas eram 5 estágios fotos. Porque justamente, o que ela falou? Cami, eu até inclusive recusei um estágio que ela tinha acabado de passar na Deca. Ela falou, eu vou recusar porque... Primeiro, não é a empresa que eu quero. Não é a empresa que tá aqui na minha top lista. E também, se eu entrar e começar a estagiar, não vou conseguir dedicar muito tempo pra eu estudar, adaptar minha história, fazer um negócio muito personalizado pra aquela empresa. Então, foi óbvio que uma decisão muito arriscada pra muitas pessoas que não têm estratégia, mas a gente falou, cara, vai fundo, porque você vai se preparar muito mais. E aí, o resultado, a consequência foi exatamente essa. E eu acho que também não é só pesquisar sobre a empresa, mas também é legal você pesquisar sobre o setor que você gosta. Então, por exemplo, a pessoa que se inscreve de forma aleatória e se inscreve em 1000 setores diferentes,
diferentes, pô, você não vai conseguir aprofundar naquele setor. Mas às vezes tem muita vontade de estagiar no mercado financeiro, setor bancário e tal, e também na indústria de varejo. Pô, se aprofunda nisso, esteja por dentro dos temas sobre isso, das principais notícias do mercado sobre isso, porque, cara, quando for uma dinâmica, por exemplo, você já vai ter muito mais conhecimento de concorrência, entender o que o mercado tá fazendo na hora de resolver o case, do que os outros candidatos se inscreveram para 1000 indústrias diferentes, 1000 setores diferentes e não tem conhecimento em nenhum, sabe? Então isso também te ajuda muito, porque você já vai pro processo com muito mais repertório, muito mais embasamento do que o restante da galera. Mas vamos falar aqui do jeito errado de pesquisar sobre a empresa. Os principais pontos aqui é justamente você se limitar ao Google e ao site da empresa. Nossa, sim. Pior ainda é aquelas pessoas que só se limitam ao site da empresa. Por quê? O que eu vejo aqui na a percepção do site da empresa? É a mesma coisa de quando você convida alguém pra vir visitar a sua casa. O que você faz? Sua casa às vezes tá uma zona. Mas como você vai receber alguém, você faz o quê? Você limpa tudo, você joga um cheirinho diferente, você faz um café, você faz alguma coisa, você deixa aquilo muito especial pra sua visita. Depois que ela vai embora, ou se ela abrir alguma gaveta, vai sair aquela zona. Às vezes não, porque se você é organizado, aquilo pode ser mais natural. Mas, normalmente, quando uma visita vem, a gente tem a tendência de deixar tudo um pouco mais arrumado. Nos drinks ou nos trinks? Você pode fazer drinks também, Ricardo. É drinks, né? Eu não sei. Beleza. Mas o ponto é, as empresas também fazem isso no site delas, quando você vai se inscrever no processo seletivo e até no site padrão. Por quê? A empresa tá sempre tentando se vender. E quando ela abre um processo seletivo e ela faz aquela landing page, né, aquele site para você se inscrever, ela conta algumas coisas, ela fala como vai ser o processo seletivo, quais são os diferenciais, os benefícios de você estagiar lá, a cultura. E tá tudo bem, não tô falando que é mentira nem nada. Mas aquela empresa tá tentando se vender pra você. Porque ela quer os melhores talentos, ela quer atrair os melhores universitários. Só que tem um problema, um leve problema aqui. Porque muitas vezes, quando você tá lendo a cultura, o perfil da empresa, como eles são, o que eles valorizam, não tá contando tão a fundo, tão detalhadamente como realmente é a vivência no dia a dia. Então, dando um exemplo aqui. A Amazon, se você vai se inscrever, o processo seletivo dele está sempre aberto. Então, você põe estágio Amazon, vai estar lá o salário, vai estar tudo lá. Só que a Amazon tem um porém. A cultura dela no site vai estar escrito lá, vai estar, vão estar detalhando um pouquinho mais. Porém, se você faz uma pesquisa mais abrangente em outros canais, tirando o site deles e o Google, pegando as principais páginas, as principais referências, se você pega o livro deles, por exemplo, que é A Loja de Tudo, o Jeff Bezos vai contando desde a época que ele não tinha a Amazon, quando ele fundou, e você vai começando a entender de fato a cultura da Amazon. De forma aprofundada, né? Tipo... Totalmente aprofundada. Então, por exemplo, um dos pontos que a Amazon foi fundada principalmente no ponto de o nosso cliente quer o preço mais baixo. Então, a gente tem que fazer de tudo para ter o menor custo, para ter o produto de fato ali no nosso site, seu preço mais baixo. Quando ele for comparar com outros concorrentes, vai ser o mais baixo. Ele tem que querer comprar pela Amazon. E aí, o que isso se espelha no dia a dia? A Amazon não costuma ter festa de confraternização, dar um monte de coisa, que não sei o quê, toda aquela festa para colaborador, sabe? Não tem muito aquele auê internamente. Se você pega outras empresas, por exemplo, o Itaú, que a gente conhece bem, né? O Itaú, o BASF, tinha muito disso, de querer dar coisa pros colaboradores. Até o Itaú todo ano tinha uma festa gigante. E era uma puta festa. Era uma puta festa, tipo assim, pra 15 mil pessoas, eles faziam 3 dias seguidos, e era show, era open de tudo, era muita grana que eles investiam. Né? É igual quando eu entrei no IT do Itaú, a carteira digital deles, eles fizeram uma festa que era toda baseada em Netflix. Então tinha diretor, superintendente vestido de La Casa de Papel. A gente ganhou um monte de adesivo, tipo de Game of Thrones, que era... várias frases brincando, de Friends, não sei o que. Eram várias séries e vários filmes. Você fez do quê?
Não, os colaboradores em si não iam de nada, tá. mas a liderança que conduziu tudo foi tudo fantasiado, que tinha um palco. Cara, era assim, era Netflix, mas falando de negócio, né? Falando de Itaú, no caso. Mas, pô, você vê que a cultura valoriza muito isso. Só que se você lê o site da Amazon, não tá explícito isso. Então, imagina que tem um case de dinâmica da Amazon, ou eles pedem pra você contar alguma história, e aí vai total em desencontro com os valores que é meio que implícito. Então, eu vejo que é muito errado você só focar no site no Google, principalmente por causa dessas coisas. Como você disse, né? É como se arrumasse a casa, vai. O site da empresa é o seu Instagram. Pô, no seu Instagram você coloca seu palco ali, a sua melhor versão, e não é... Quem só vê o seu Instagram não vai te conhecer em profundidade. Não vai saber que você acorda com remela. Não, e acho que nem só a parte ruim, mas assim, também não vai saber, pô, o que você realmente gosta, sabe? Vai, sei lá, seu maior hobby é ler livros. Vai ter uma foto só lendo um livro no Instagram. Ou não. Mas se tiver a foto no Instagram, a pessoa não vai saber quais são os seus livros preferidos, o que gerou a sua paixão de ler livros, os momentos em que você lê, sabe? Ela só vai ter aquela informação, livros. Mas é muito superficial, né? Então é legal você buscar outros canais pra aprofundar. E a gente vai falar desses canais hoje. Mas acho que antes de mostrar pra galera como pesquisar sobre a empresa de forma inteligente, não ficar só nessa forma burra de só olhar o Google e tal, é legal a gente entender o motivo pelo qual é importante pesquisar sobre a empresa, né? Senão não faz sentido a gente pesquisar. O que você vê de importância em pesquisar sobre a empresa? Por exemplo, a gente estava uma época aqui fazendo entrevista com algumas pessoas para trazer para o estagiário sênior. E eu conversei com um designer em específico e eu conversei com ele um dia antes, marcando a entrevista, passei os canais do estagiário sênior, né? Todos os meios onde a gente se comunica. E aí eu cheguei nessa entrevista com esse designer e eu falei, pô, sou do estagiário sênior. Expliquei mais ou menos a história do estagiário sênior. Falei, não sei se você pesquisou. Ele, não pesquisei não, mas pode continuar contando. Então eu falei, pô, eu me senti falando aqui do outro lado, né? Que normalmente a gente tem a visão só de tá ali falando que conhece a empresa, mas falando do lado de quem tá contratando. Eu me senti assim, pô, se tiver 10 designers, eu não vou escolher ele porque ele minimamente não clicou no arroba do Instagram que eu mandei pra ele, sabe? Ele basicamente quer só o salário, ele quer só aquele serviço, ele só quer executar e ir embora. Então, se algum estagiário chegasse em mim e minimamente nem pesquisasse a empresa, eu ia falar, pô, você só tá aqui por causa de dinheiro. E eu não preciso de pessoas por dinheiro. E essa já é a diferença que a gente vê com o nosso editor de vídeos, né? Salve, Dário! Porque, pô, eu acho muito da hora que ele fala, cara, eu adoro editar os vídeos de vocês. Nossa, eu me divirto editando os vídeos. Dos trabalhos que eu faço, é o que eu mais consigo colocar minha criatividade, sabe? Então, óbvio, ele trabalha pelo dinheiro. Se não fosse pela remuneração, ele não tava fazendo. Mas, assim, por que ele tá fazendo o nosso e não pega outro trabalho, sabe? Porque ele escolheu estar aqui ainda, sabe? Porque é muito legal disso, porque você vê que, assim, isso veio depois de já ter contratado ele, mas você vê que ele tá ali porque ele gosta do negócio, porque ele acompanha e curte o que tá fazendo, sabe? Diferentemente do nosso antigo editor, que, tipo, só editava por editar, se editasse tava bom... Era só pra ganhar uma grana. Só editava pela grana, sabe? Então, você sente diferença quando você tá contratando, e pras empresas é assim. Porque quando a gente fala de contratação, é um troca-troca. Tem que ser bom pra... Troca-troca. Mas tem que ser bom pra empresa e tem que ser bom pro candidato. Porque se é bom pro candidato, pensa, pro estagiário você vai passar pelo menos 6 horas do seu dia, de segunda a sexta, nessa empresa. Se você não gosta do que você tá fazendo, você nunca vai querer executar no melhor nível de qualidade, de execução. E a empresa também, se a empresa não gosta dos colaboradores que tem, também não vai querer reter ali. Então, os dois têm que se dar bem pro objetivo tanto da empresa, que é expandir o lucro, quanto pro seu propósito pessoal. Então, qual que é o seu objetivo de carreira? Eu quero trabalhar em empresas de tecnologia que sempre estejam na liderança. Pô, se naquele momento aquela empresa for esse lugar, tá de acordo com o seu propósito, seu objetivo de carreira. Então, os dois, tanto a empresa quanto você, vai querer o melhor e vai mandar
muito bem, vai funcionar. E até dessa empresa que você se inscreveu, né? Que você não sabia falar o nome, ArtSemGroup. Você não curtiu, né? Tipo, como que foi, assim, a expectativa que você tava quando você entrou? E aí, estando lá no dia a dia, você vê o desalinhamento. Como que foi pra você perceber que, puta, talvez eu fiz uma escolha errada? Eu lembro que assim, Ricardo, quando eu tava pesquisando sobre a ArtSemGroup, eu já não tinha me encantado. Na Não minha sentiu aquele tesão, né? Não, porque assim, se eu não entendi o negócio, já tem um erro aí que fala, pô, às vezes você não entendeu, precisava de alguém te explicando, beleza. Mas o pouco que eu entendi, que foi basicamente, eu mais não entendi do que entendi, eu não gostei. Eu falei, não achei nada interessante. A pesquisa aqui já tá desinteressante. Quando eu cheguei no dia a dia e eu percebi como que era a cultura, o tipo de colaboradores que estavam ali naquele ambiente, o perfil que precisavam, um dia a dia, assim, nada dava match. E o assunto da empresa que eu trabalhava especificamente... Da área, né? Da área e da empresa, mesmo da empresa. tá. Talvez se eu tivesse em outra área eu também não ia gostar, porque aquele assunto não me dava tesão. Então, assim, eu acho, olhando, assim, toda a minha carreira dos 5 estágios, o melhor estágio, na minha opinião, que foi o da Bassa em Agro... Pra mim, aquele foi o melhor, porque no meu tempo livre eu queria estudar sobre aquilo pra mandar bem no meu estágio, porque eu tinha mais repertório e poderia falar com qualquer um. Eu falei, nem a pau que no meu tempo livre eu vou estudar de rolamento, de elevadores, de escada rolante, porque eu achava entediante, sabe? Então, realmente não deu match. E é legal quando a gente faz isso, que é o que a gente chama do processo seletivo inverso, né? Porque, é aquilo. A galera que sai se candidatando pra várias empresas, a pessoa tá na posição de, nossa, por favor, me contrata, onde me chamar eu vou, e a pessoa se coloca nessa posição e tá cagando pra qual empresa vier, né? Não escolhe a empresa onde quer estagiar. Só que é aquilo, cara, você tem que contribuir tanto pra empresa, quanto a empresa tem que contribuir pra você. Porque se você entrar num estágio como você entrou, e você não curtir o que a empresa faz, você não curtir a área que você tá, não gostar de nada, pô, você vai ganhar o seu dinheiro, mas será que, primeiro, você vai performar bem a ponto de crescer lá dentro porque você não gosta do que você faz? E segundo, será que você vai ser feliz fazendo o que você faz lá? Por quanto tempo? Porque a gente já viu muitas pessoas que entraram numa empresa porque foi a empresa que conseguiu, acabaram ficando lá, ficaram por tempo demais. Quando você olha, a pessoa tá há 10 anos numa empresa que ela não gosta, que ela não se identifica, que ela não é feliz com o que ela faz, mas caiu numa zona de conforto ali que é difícil de sair. Então é muito importante você pesquisar sobre a empresa para você fazer o processo seletivo inverso sobre ela, que é uma coisa que a gente pega muito com os nossos alunos, porque os nossos alunos, eles acabam se preparando num nível, assim, muito acima da média. E acontece o que aconteceu com a Naomi, às vezes eles passam em 5 estágios. E aí, a pessoa que saiu se candidatando pra todo lugar e não tinha um critério, não pesquisava sobre a empresa, se ela passar em um, ela vai e foda-se. Agora, nessa situação da Naomi, que ela tava super preparada, ela passou em 5 empresas fodidas e ela podia escolher em qual empresa ela quer. Aqui entra o processo seletivo inverso. Aqui ela teve que pesquisar, entender qual empresa ela gostava mais, se identificava mais, com qual gestor, com qual área, com qual negócio, qual cultura, qual que ia ter maior potencial de crescimento. Então, quando você vira o jogo e você consegue mandar bem no processo seletivo, você consegue escolher onde você quer entrar. Só que pra escolher onde você quer entrar, você tem 2 caminhos aqui. O primeiro é estar mega preparado pro processo, e o segundo é fazer uma pesquisa muito boa sobre a empresa pra você entender o que eles buscam, o que eles valorizam. Se você quer se preparar muito pro processo, já até fazer um convite aqui, a gente tá organizando um workshop, o Plano da Aprovação, onde a gente vai te mostrar como se destacar nos processos seletivos pra você parar de tomar não e conseguir o seu estágio foda. No final do podcast, a gente explica melhor como que vai funcionar, mas pra se inscrever, o link vai estar aqui ou na descrição do Spotify, do YouTube. E só pra dar um adendo, esse workshop é pra quem tá no início da faculdade, no meio da faculdade, no fim, pra quem tá estagiando, mas sente que não tá no estágio foda. Então esse realmente é um convite pra todo mundo que quer mandar bem, independente do processo seletivo. É isso. Então são esses 2 passos. Você tá mega preparado pros processos e você ter pesquisado sobre as empresas, que aí você traz o poder pra sua mão. Então acho que esse é o primeiro ponto, de você entender onde você quer ir. A segunda vantagem de você pesquisar sobre a empresa é que, consequentemente, você ter pesquisado vai te preparar mais para o processo seletivo. Então, assim, se você só olhar lá no site da empresa, você não vai entender direito. Você vai ver lá a cultura da empresa, os pilares de cultura.
vai estar um texto muito bonito, assim, né? Tipo, somos incansáveis, queremos pessoas que se preocupam com e é amanhã. sempre em inglês, né, Richard? Muito em inglês. Work around. Chimichurris. Queremos pessoas chimichurris. Chimichurri, cara. É chimichurris. Me identifico com essa cultura. Aí as empresas, quando vão descrever a cultura delas, são palavras muito bonitas, termos muito bonitos, que, pô, você lê e fala, caralho, mas você não entende. Tipo, o que é pensamos no amanhã? Pô, às vezes você só de ler, você não entende direito o que é, Pessoa sabe? mal pensando hoje. E quando você vai resolver o case na dinâmica, por exemplo, pô, todas as empresas valorizam que você tome decisões e faça coisas com base na cultura delas. Então, uma empresa que tem lá a cultura, os valores muito voltados para criatividade, inovação e assumimos risco, pô, se você chegar no case e você for resolver o case e pensar na solução de forma mais, confortável, será que não é, acho que é demais, não vamos arriscar isso não. Pô, você não vai mandar bem naquele case. Enquanto que se você for para uma empresa que ela seja mais conservadora, analise muito mais antes de tomar uma decisão, você vai se destacar, sabe? Então, você pesquisar sobre a empresa é muito importante para esse momento, de você conseguir tomar decisões, montar o case, entender o que você está fazendo na hora da dinâmica. Além disso, também na entrevista, né? Que é a próxima etapa, na verdade, a última etapa. Pô, o que todo mundo tem que entender, porque a gente vê muitos comentários dos universitários nas nossas redes sociais, pessoas reclamando muito pô, por que eu tenho que ficar estudando sobre a empresa? Eu só quero um estágio, não quero não quero ser expert, não quero ser sócio da empresa pra ficar sabendo tudo. Eu só quero pagar meus rolês, pagar a faculdade, só quero dinheiro. E, pô, o que é essa galera que tem essa mentalidade? E também quem não tem precisa entender sobre isso. O processo seletivo inteiro, do início ao fim, é uma comparação. É uma comparação do candidato A com o candidato B. O candidato B com o candidato C, do A com o C. É sempre uma comparação. Então, quando a gente chega na entrevista, que já vamos imaginar que sobraram só 10 candidatos. 3 deles não fazem ideia, assim, tão bem da empresa, não parou tanto para estudar, conseguiu mandar bem, mas não sabe tão bem. E se vende da mesma forma que os outros. Isso já pode ser um fator para desclassificação. Porque são 10 candidatos. O gestor, o gerente, seja quem for, vai começar a fazer essas comparações. Vai ter alguns aspectos ali que vai comparar. Então, de perfil com a vaga, de perfil com a empresa, de saber se vender, disso, daquilo. Pô, é sempre comparação. Então, se você tem isso em mente, que você vai estar sendo comparado, seja comparado a ponto de você se sair muito melhor do que o outro. E estudar sobre a empresa, assim, a nível muito mais aprofundado do que os seus concorrentes, já vai ser um ponto de comparação que você vai ganhar ponto. Final. Ponto final mesmo. E aí pensa numa entrevista, vai. A pessoa que ela não se preparou pra aquela entrevista, não estudou sobre a empresa nem nada assim. Aí vem um gestor e fala, por que você gostaria de estagiar aqui? Aí qual que é a resposta dessa pessoa? Porque é uma grande empresa, porque eu gostei muito da cultura de vocês. Deu match com os meus. Deu match com os meus valores, e eu acredito que aqui seja uma boa oportunidade pra eu poder agregar pro crescimento da empresa. Pô, a pessoa dá essa resposta. Resposta puta vaga, genérica, padrãozona, clichêzona, que não fala porra nenhuma. E que, assim, não é específico pra aquela empresa. Pô, você vai encontrar isso em qualquer empresa. Sabe? O que diferencia? O que o Itaú tem que o Bradesco e o Santander não tem e fazem você querer estagiar lá? O que o Itaú tem que o Bradesco, o Santander, a Ambev, a Raizen, a Heineken e todas as outras empresas não tem que fazem você querer escolher o Itaú dentre todas essas outras empresas, sabe? A pessoa que não pesquisou sobre a empresa, ela não vai ter repertório pra argumentar isso. Então é muito diferente quando você fala, nossa, eu quero muito estagiar aqui porque eu pesquisei que vocês são a maior empresa do segmento e eu gosto muito da forma como vocês conduzem os negócios, porque enquanto todos os outros concorrentes são mais conservadores, ficam ali na zona de conforto, as decisões que vocês tomam de criar novos produtos, investir em novas coisas, como o projeto tal que vocês estão investindo agora, eu acho muito legal, acho que vocês puxam tendência, eu quero estar numa empresa que faça isso. Pô, olha a diferença do nível de resposta. E aí você consegue muito mais falar porque você quer aquela empresa e não quer qualquer outra, sabe? E isso pra entrevista como um todo, pra todas as perguntas que podem surgir, você consegue direcionar suas respostas com base no que a empresa
valoriza, sabe? Então isso você já vê uma diferença muito grande aqui entre os níveis de candidato que depois vão ser acompanhados. É que principalmente na entrevista, como sobram... É um funil, né? Acaba bem ali no finalzinho do funil, acabam saindo poucas pessoas, acabam ficando poucas pessoas. E o gestor, a gestora, não quer simplesmente só selecionar, também quer ser escolhido, sabe? Porque você vai passar 6 horas do seu dia, então você também precisa escolher. E se você consegue mostrar que você pesquisou, pô, é porque você quer. Se você não pesquisou, é porque provavelmente tem uma outra empresa que tá mais na sua mira. Essa parada de eles quererem ser escolhidos é porque, porra, eles não querem alguém que só tá lá por estar, que estaria em qualquer outro lugar porque pagaria a mesma coisa, porque passou aqui, vou pra cá não então. Quer escolher estagiário só pra executar. Isso daí é o que a gente chama de estágio tradicional, estágio cornojob. Estágio foda, os gestores estão contratando estagiários pra darem um próximo passo, pra cuidar dos projetos, porque, pô, é muito perca de tempo você contratar um estagiário pra depois de 2 anos demitir, pegar outro e tal. E não só tempo, é perca de dinheiro. Dinheiro também. Porque as empresas pagam pra contratar, pagam comprando computador pra você, dando treinamentos, uma série de coisas e também o custo de oportunidade, né? Porque às vezes no seu lugar poderia ter entrado um outro estagiário que mandaria muito bem e cresceria muito dentro da empresa. E aí eles deixaram de contratar outro estagiário pra contratar você. Então as empresas querem que as pessoas queiram entrar lá e mandar bem e crescer, tenham essa vontade, essa garra, essa energia. E uma forma de você mostrar que você tem isso é que você tá interessado em entrar naquela empresa. Mas falando aqui sobre pesquisa, como que você pesquisava antes? Cara, antes eu pesquisava, olhava primeiro no Google e tal, e depois eu ia buscando referências. Então, ler um pouco sobre a empresa, matérias que ela saiu, estudava um pouco sobre o mercado e também buscava, tipo assim, alguma palestra, alguma coisa do CEO ou de pessoas que trabalhavam naquela empresa pra entender uma visão mais de dentro. E o legal é que hoje em dia é muito mais fácil, né, você encontrar conteúdo disso, porque... Antes, quando a gente procura estágio, era o quê? 4 anos atrás ou já fez 5? 4 anos, eu acho. A primeira, né? 2017. 2019, 20, 21, 22. 5 anos. Quando a gente começou a procurar estágio, pô, não tinha esse boom do podcast, de YouTube mais de palestra, né? Mais profissional. Ainda não tinha e era difícil. Era muito difícil. Faltava um pouco de informação. A gente já tava num boom grande, mas faltava. As empresas não se posicionavam tanto no online ainda. E hoje mudou, né? Hoje o meu processo de pesquisar sobre empresa já é muito diferente do que era antes e é 1000 vezes mais aprofundado. Que hoje a gente faz várias parcerias com empresa, que o estagiário sênior, as empresas contratam a gente pra falar sobre o processo seletivo, mostrar o que eles estão esperando dos candidatos e tal. Justamente porque, cara, as empresas têm essa dificuldade de comunicar. Então, o candidato vai lá, entra no site da empresa, vê um monte de palavra bonita e não entende porra nenhuma do que tá lá. Então, as empresas buscam a gente porque a gente consegue comunicar com os universitários e explicar o que eles querem. E quando a empresa vem buscar a gente, primeiro que a gente tem um processo de triagem, né, que a gente não divulga qualquer empresa. A gente faz o processo seletivo da empresa. A gente faz o processo seletivo, então a gente só divulga as empresas que a gente acredita nos valores e sabe que é um bom estágio, se não for a gente não divulga. E só pra não parecer caô, a gente já cancelou parceria, porque, vixe Maria. Já cancelamos. E aí beleza, tipo, quando a empresa vem me procurar, tem 2 caminhos. Então eu gosto de marcar uma reunião com o RH da empresa, justamente pra conversar com eles e entender, o que vocês estão querendo? Qual que é o tipo de candidato que vocês querem? O que vocês estão esperando? É programa de estágio? É banco de talentos? O que é? Entender o que é o processo seletivo e entender o que eles estão querendo de candidato. E por fim, o que eu peço pra empresa fazer? Eu abro o site lá da empresa, chego lá na parte de valores, cultura e tal, e eu falo, me explica cada um desses valores. Já aconteceu até de uma empresa que, essa até a gente cancelou a parceria. Oh, não! Oh, não! Oh, não, oh, não. Essa empresa a gente cancelou a parceria porque a gente viu que eles estavam querendo fazer um negócio meio zoado pros candidatos, eles queriam, ao invés de fazer um processo seletivo pra contratar as pessoas, eles queriam encher o banco de talentos dele. Mas queria chamar de programa de estágio. Eles queriam chamar de programa de estágio, mas no fundo eles trocaram de plataforma, então na plataforma nova eles perderam todos os candidatos que eles tinham no banco de talentos, e eles queriam atrair um monte de gente, mas a pessoa ia fazer todo o processo seletivo aqui pra poder ser chamada depois de 6 meses. E aí imagina,
Imagina o candidato universitário, era top 1 aquela empresa, falou, eu vou mandar muito bem porque eu tô preparado, e se inscreve só naquela. Exato. Aí e é dói, uma grande hein? empresa, e a gente cancelou a parceria justamente por isso, porque, pô, na reunião que eu tava com eles me falaram isso, que eu pergunto etapa a etapa do processo que vai rolar. Eles falaram, depois da entrevista com a... Nossa, quase soltei o nome. Depois da entrevista com a gente, a pessoa recebe a mensagem de que ela foi aprovada, e aí ela vai poder ser selecionada por algum dos gestores de alguma área pra entrevistar a pessoa. Falei, mas como assim? Vocês estão falando que a pessoa foi aprovada, mas ela ainda não começa o estágio? Eles, porque ela foi aprovada de poder ser um estagiário nosso. E aí depois ela vai ser chamada pelo gestor, e aí se der match com o gestor, ela é contratada. Falei, mas quando que ela vai ser chamada pelo gestor? Quando eu precisar de vaga. Aí eu falei, como assim quando precisar de vaga? Pode ser daqui uma semana, mas também pode ser daqui 6 meses se abrir uma vaga. Aí foi no que a gente falou, mano, olha o que vocês estão fazendo com o candidato. Você fala que a pessoa foi aprovada e depois não contrata ela. Pensa... E só pra deixar um adendo aqui, não tem problema nenhum em fazer isso. É realmente uma abordagem que o mercado faz. E é legal pro candidato poder estar no banco de talento. O problema é esse ruído na comunicação. É querer falar uma coisa e na realidade ser outra. E acho que o problema é justamente esse, porque, pô, a empresa falou pro candidato que ele tinha sido aprovado, sabe? Só ia aguardar a resposta do gestor. Eu vi até perguntei sobre os e-mails que eles iam mandar e a comunicação era essa. Então, pô, a gente sabe o lado do candidato, quanto que a galera fica ansiosa esperando a resposta e a resposta vem depois de 6 meses. E a gente sabe que às vezes a pessoa recebeu uma resposta dessa, para de se candidatar em processo seletivo porque já tá contando com isso. Até a gente ficou impressionada, né, com essa atitude. E aí a gente falou, pô, não bate com o que a gente gosta e valoriza e não faz sentido a gente indicar isso pros nossos seguidores, sabe? Então a gente não fechou a parceria, mas aí voltando tudo, né? Qual que é o ponto? Geralmente, então, eu faço essa reunião com a empresa primeiro, e aí eu peço pra empresa me falar os valores. Por isso que a gente falou dessa empresa. Que aí eu abro o site da empresa, espelho minha tela e falo assim, me explica cada um dos seus pilares. Por quê? Cara, às vezes a empresa coloca um pilar lá que a gente já viu, Own It. Aí, pô, o nome que porra é essa? Vamos chamar de Chimichurri. Chimichurri. Coloca lá Chimichurri. Eu falo, mano, que porra é essa? O que isso significa? O que vocês estão buscando com Chimichurri? Me dá um exemplo de comportamento no dia a dia que é Chimichurri pra vocês. Porque aí a gente consegue tangibilizar pra galera. Porque só escrever Chimichurri e esperar que o estagiário, o candidato entenda, sem ter experiência, sem ter conhecimento, sem ter vivência no dia a dia da empresa, não existe isso. E aí eu faço todo esse trabalho pra empresa me explicar cada um dos pilares pra depois eu poder traduzir pra galera. E aí, essa empresa eu abri o negócio da cultura, eles não conheciam. Eles, Chimichurri é o que tá escrito aí no site mudou, mesmo. Tipo, eu falei, gente, então, me expliquem aqui e tal. Aí eles, não, mas é o que tá escrito aí no site. Eu falei, não, eu sei, é que eu quero que vocês me falem pra não ter a minha interpretação, quero direto da fonte o negócio, né? Eles... mas acho que é os mesmos. Mudou, Kleber, os valores da empresa? Não, tipo, o RH falando isso. E o RH não conseguia falar quais eram os valores da empresa, sabe? Então, às vezes, se nem o RH sabe falar, imagina para os candidatos entenderem. Então, se você só ler lá, você não vai entender. Aí, quando eu tenho essa reunião com a empresa, eu peço para eles me explicarem. Quando não tem, eu aprofundo um pouco mais a pesquisa e vou sozinho. E o que eu faço, geralmente? Primeiro, eu leio todo o site de vagas ali da empresa, o que eles estão descrevendo lá, porque tem essas palavras bonitas e tem várias coisas, com inovação e foco no cliente. E essas palavras-chave, você sabe que já é uma coisa que a empresa valoriza. Então, eu abro um Wordzão lá, vou copiando as palavras-chave e colando no Word e também esses nomes bonitos, né? Chimichurris. Eu vou copiando tudo e colando, porque depois eu preciso ter clareza. Não adianta eu decorar, os pilares dessa empresa são inovação, criatividade. Não, tipo, eu tenho que saber o que é cada um, saber um case da empresa para cada um dos pilares, ter uma análise mais profunda, porque eu entendo de fato. E também ter noção, criatividade, beleza, mas em qual aspecto de criatividade? O que é criatividade para a empresa? O que é inovação para eles, né? São várias palavras que podem ter um significado, mas não é um negócio binário. Exatamente. Inovação pode ser em vários locais. E às vezes cada empresa enxerga aquilo sobre a própria ótica, né? Então, depois que eu fiz isso, de pegar todas as palavras-chave, vou colando no Word, aí eu vou para um próximo passo, que é o quê? Pô, eu agora preciso ouvir pessoas dessa empresa falando. Porque o que tá lá no texto, cara, você escreve qualquer coisa na parede, mas
a empresa fazer isso no dia a dia é um outro passo, sabe? Então eu gosto de ver pessoas da empresa falando. E aí, geralmente, são grandes empresas, você encontra muito fácil as informações. Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma parceria com a Alpargatas, a dona da Havaianas, e aí eu fui escrever todo o roteiro do vídeo deles e eu fui fazer essa pesquisa. Então eu joguei lá no YouTube, Alpargatas, joguei no Spotify, podcast Alpargatas, e eu fui vendo vários conteúdos. Então tinha palestra do CEO, tinha vídeos de pessoas que mexem com investimento, fazendo análise da empresa pra ver se valia a pena comprar a ação deles ou não. Tinha cases de negócios da Havaianas, da Alpargatas. Então eu assisti todos esses vídeos aí, podcast também, deu assim umas 4, 5 horas de conteúdo. Só que vendo isso, eu consigo ver exemplos. Então, por exemplo, a Alpargatas, eles têm um valor que é o fazemos acontecer. E aí você lê o fazemos acontecer e fala, pô, o que é isso, né? Aí você vê a descrição, com criatividade, inovação, tomamos coragem, sem medo de errar, fazemos acontecer e aprendemos rápido. Mano, o que isso te diz, sabe? Não fica claro. Isso que não pega, não fica claro. Então só vai ficar claro na sua pesquisa. Aí, pô, eu vendo lá os conteúdos, eu vi uma palestra do CEO contando um case da empresa. Que aí eles trouxeram o case da Havaianas Copa. Que na Copa do Mundo de 98, eu acho, eles criaram um modelo de Havaianas pra vender na Copa, que era aquele que tinha... Manja a bandeirinha na tira? O básico. Tanto é que esse virou um dos... vou explicar depois. Mas assim, eles criaram essa Havaianas com a bandeirinha na tira. E aí, eles produziram um monte, porque era a Copa do Mundo e tal, vai vender pra caramba. Brasil perdeu a Copa. E aí eles estavam com um puta estoque do produto que não vendia. Só que eles tinham operação na Europa. E aí, conversando com a operação da Europa, eles falaram, o Brasil tem uma imagem muito positiva aqui, a galera gosta de coisas do Brasil. Manda todas essas Havaianas pra cá, que a gente vai vender, vai mudar o nome, ao invés de Havaianas Copa, é Havaianas Brasil. A gente cria uma linha de produtos aqui e vende aqui. E aí mandaram tudo pra Europa, e lá na Europa foi sucesso de vendas. Tanto é que hoje esse modelo Havaianas Brasil é uma das mais vendidas do mundo, e é muito vendida no exterior, sabe? Aí você olha, fazemos acontecer. Com criatividade, inovação, tomamos risco, então eles criaram um produto novo, tomaram risco do produto dar errado. Ao invés de deixar o negócio dar errado, eles falaram, bom, a gente já tem os produtos, não dá pra... A gente vai ter que incinerar isso, vai ter que jogar no lixo, e aí? Não, vamos pegar todo esse estoque, vamos pensar, lá fora gostam da gente, então... E se a gente fizer uma negociação pra vender lá? E a partir do momento que vendeu lá, e se a gente voltar a vender aqui? Essa é a criatividade, a agilidade de fazer acontecer. Exatamente. E aí, depois que eu li os pilares lá e eu vi isso, o CEO contando a história, já tava muito claro na minha cabeça o que era. Então, se eu chego numa dinâmica, eu sei o que é essa atitude, eu sei qual que é o tipo de atitude que eles valorizam, sabe? Então eu faço esse trabalho de pesquisar tudo isso e tem um macete que é uma coisa que eu acho que ajuda pra caramba, que é você olhar os relatórios de relações com investidores. Então, assim, todas as empresas que elas são listadas em bolsa, que você pode ir lá na bolsa e comprar ações dessa empresa, elas têm um negócio de transparência. Pensa, se você comprou uma ação da empresa, você é sócio da empresa. E não dá pra você ser sócio de uma empresa que você não sabe o que ela tá fazendo com o seu dinheiro, sabe? Então, tem toda uma regulamentação e tal, que as empresas que são listadas na bolsa, elas têm que prestar contas do que elas estão fazendo de estratégia, de investimento, quanto que elas faturaram, quanto que elas tiveram de lucro, de prejuízo. Elas têm que prestar todas essas contas pros investidores. E isso é informação pública. Só que a maior parte da galera não sabe. E isso não vai estar lá no site de divulgação da vaga, sabe? Então, uma coisa que eu faço para todas as empresas para pesquisar é entrar lá no site de relações com investidores e baixar esse relatório de apresentação de resultados. Geralmente ele tem umas 30, 40 páginas e lá tem muita informação da hora. Então, lá mostra o que a empresa tá fazendo nos pilares dela, tipo, sustentabilidade. Eles mostram as ações de sustentabilidade que eles estão fazendo. Quanto que a gente faturou no mercado? E aí você entende. Então, por exemplo, quando eu tava pesquisando da Havaianas, eles têm 4 pilares de negócio. Havaianas não, Alpargatas. Eles têm 4 pilares de negócio, que é global, inovadora, sustentável e digital. E aí, eu na pesquisa entendi muito todos, só o global que eu não entendia muito, que você via eles falando, a gente tem operação na Europa, Estados Unidos e China, isso é o global, mas eu não entendi ainda por que global, entendeu? Por que eles queriam tanto ser globais? E aí eu peguei esse relatório,
de relações com investidores e lá tinha todas as informações. Então tinha uma parte que mostrava, ó, a gente vendeu 976 milhões de reais em Havaianas, em produtos. Aí nisso ele separava o quanto das vendas foram no Brasil e o quantos foram no mercado internacional. Aí eu vi que foram lá 70%, 90 e poucos por cento, 91% das vendas de Havaianas foram no Brasil e 9% foram no mercado internacional. Só que depois ele mostra lá o quanto que eles lucraram, lucro bruto, no Brasil e internacional. Aí eu vi o quê? Que 30% do lucro bruto de vendas de Havaianas foram no mercado internacional. Então olha que doideira, 9% das vendas trouxeram 30% do lucro. Você aumenta as vendas lá fora. É muito mais lucrativo. Só que aí eu fui entendendo mais, porque eles mostram o quanto que tiveram de lucro, mas mostram a quantidade vendidas de produtos. Então eu sabia quantas Havaianas vendeu no Brasil, quantas Havaianas vendeu fora, e quanto que cada um trouxe de lucro. Aí o que eu vi? Dividi um pelo outro, cada Havaiana vendida no Brasil trazia um lucro de R$5 e pouco, enquanto que cada Havaianas vendida no exterior trazia um lucro de R$30. Aí você vê, é por isso. Então você vai chegar num case, você tem a pessoa que só fala, global, tá? Global. E a pessoa nem lembra que tem que pensar fora do país, sabe? Sim, e aí às vezes só Brasil. E é tão óbvio, né, que você fala, Havaianas, alpargatas... tem que pensar aqui num novo PDV, você pode pensar em qualquer lugar do mundo. Vamos abrir no Rio de Janeiro, Exato. Copacabana, sei lá. Exato, A pessoa vai pensar às vezes numa coisa só Brasil, porque tá na realidade dela. Mas quem fez essa pesquisa aprofundada sabe que, é muito melhor se você criar uma solução que possa ser vendida no mundo todo. Ou você criar uma solução no mercado internacional, porque o lucro por produto é muito mais alto, sabe? Então eu gosto muito de fazer esse tipo de pesquisa mais aprofundada, porque, cara, você realmente entende a empresa, entende o que eles buscam, o que eles fazem, e aí você vai pra um outro nível, né? E o ponto algumas pessoas podem estar perguntando, beleza, tudo que você falou é mega interessante, então por que raios não tem relações com investidores, esse arquivo, esse anexo, no site na hora que a gente vai se candidatar pro processo seletivo? Porque, de novo, para estágio, a expectativa é assim... Só que você tem energia e vontade de aprender. Mas isso não tem nem pra trainee. É esperado que você vá atrás. Eles não vão te dar tudo de mão beijada, trainee né? já é mais ou menos... É um jogo um pouco mais estruturado. Ainda mais porque tem trainee que tem aí 200 mil candidatos. Então é realmente uma competição muito maior. Mas quando a gente fala de estágio, imagina. Você é o único que vai com essa cabeça, com esses conhecimentos que você conseguiu tirar e... que fique bem claro também, relações com investidores também não é um negócio assim fácil de ler, que você vai ler, nossa, super gostosinho. Não é difícil, mas não é fácil. Não é fácil nem difícil, mas vai ser trabalhoso. Você vai demandar tempo pra você analisar também, conseguir comparar os dados, tirar conhecimento daquela informação. Imagina se você vai com essa cabeça numa dinâmica, na entrevista. Cara, às vezes nem o seu gestor vai ter noção disso. Porque às vezes é da área de... RH, People Analytics, e você tá com essa cabeça de negócio, trouxe essa visão, o pessoal vai falar, nem eu sabia disso. Olha que interessante. Isso acontece muito no dia a dia. Total. Porque ninguém sabe de tudo que tá acontecendo na empresa. Então, se você vem com essa cabeça, a chance de você se destacar e de você causar um puto impacto de... Caraca, minha expectativa era 0, mas olha isso, como elevou minha expectativa. Não tem como eu não escolher essa pessoa. É aquilo, esse nível de pesquisa que eu faço não é exigido do estagiário. Talvez ele seja exigido dentro de um processo de trainee. Então, só explicando pra quem não sabe, do trainee realmente vai ser exigido, que fique claro. Não é tipo, talvez... Não, vai ser exigido. E só explicando pra quem não sabe, estágio é quando você tá mais no início da faculdade, você tá indo lá na empresa pra aprender. O trainee já é pra pessoas recém-formadas ou... que estão pra se formar e já é um programa de carreira acelerada, você é efetivo dentro da empresa, o salário é 2, 3 vezes maior, então é um negócio que pega muito mais e, como você falou, muito mais concorrido, né? Até quando a gente olha pra estágio você não ganha salário, você ganha bolsa auxílio, que é pra te auxiliar nos estudos, a, entre aspas, pagar a faculdade, porque é meio que com a intenção de você botar em prática a teoria que você aprende na empresa. Já o trainee não, é muito mais pra você... trainee é treinar. Então você vai ter muito treinamento, muita questão de autoconhecimento, de mentoria, de acompanhamento,
pra te prepararem pra você já dar um passo de liderança, de um você... programa de aceleração de carreira. Exato, treinamento de liderança, se for pra colocar em português. Então, assim, do nível de estagiário, isso não é cobrado. Tipo, pô, não é necessário que você chegue sabendo quanto que a empresa lucra, fatura, quais são os melhores negócios. Não é cobrado, principalmente não é dependendo da área que você tá se candidatando. Pra trainee Mas, assim, uma coisa que a gente pega muito com os nossos alunos. Cara, você não vai sofrer por se preparar demais, sabe? Tipo, nunca é demais a preparação. Então, a gente prega muito pros nossos alunos que, pô, você tem que estar preparado acima da média se você quer ter resultados acima da média, sabe? Porque, pô, beleza, não é cobrado e tal, não vou nem pesquisar. Vai. Aí você vai chegar e vai concorrer com alguém que se preparou muito mais do que você, sabe? Então, preparação nunca é demais. Não é ruim você se preparar para um nível a mais do que você precisa, porque, cara, as chances de você se destacar e chamar atenção são 1000 vezes maiores. Então, assim, você vai ter um trabalho a mais? Vai, mas vale a pena. Você vai colher o resultado desse trabalho. E aí vem aquilo que a gente falou no começo dessa conversa, né? Porque se você é a pessoa que sai se inscrevendo para 1000 empresas, pô, você não vai ter tempo de gastar 4, 5 horas se preparando para cada uma delas. Mas se você escolheu menos empresas de forma mais certeira, mais estratégica, aí você tem tempo para se preparar mais a fundo para essas empresas. Então é muito das estratégias que você quer escolher para sua carreira. E não é conhecimento que você vai jogar fora. Pô, Não. você vai estar ali estudando mais sobre o mercado, você vai estar mais inteirado nas tendências, porque quando você lê relações com investidores, você vê muitas tendências. Você pega de alguns anos pra cá, pô, antigamente você não via tanta questão ambiental, social, diversidade. Alguns pilares você não via. Agora, quando você vai analisando relações com investidores, você vai vendo que alguns pilares são muito prioritários para as empresas. E aí você vai vendo que o mercado está encaminhando para isso. Então, até o pilar digital. Pô, hoje toda empresa tem um pilar digital. Há tempos atrás, não era normal estar em relações com investidores. Pô, focar totalmente em digital, focar tanto do nosso time nisso, fazer projetos, não tinha. Então, não pense que você vai estar jogando fora nenhum conhecimento, você joga fora. Você consegue, às vezes, tirar uma coisinha que, se você adaptar, vai te fazer uma puta diferença, às vezes, em alguma coisa lá do futuro. Nem tudo que a gente conhece agora, a gente usa agora. Eu lembro que na época da faculdade, que a gente estava estudando muitas coisas ali nos livros aí que tá atrás de você, e muitas coisas naquele momento não fazia tanto sentido pra mim, mas não é que eu jogava fora, eu lembro que eu guardava em caixinhas mentais. Mais pra frente no meu estágio, eu abria algumas gavetas e falava, nossa, isso daqui vai ser muito útil agora. E nem só pra quando você já estiver estagiando, mas pro próprio processo seletivo. Então, vamos supor, eu fiz essa pesquisa aqui sobre Havaianas, e aí, sobre alpargatas, e aí na minha pesquisa sobre alpargatas, eu vi lá que eles estão testando um negócio que chama self-checkout, que é tipo assim, a pessoa tá na loja pra comprar Havaianas, e aí ao invés dela ficar esperando a fila e tal, ela já pode pagar direto pelo celular dela, ou por um totem que tem lá. Pô, eu já tenho essa informação que eu sei que eles fazem isso. Às vezes eu tô indo fazer um processo de estágio na Renner, e aí eu tenho um case que eu tenho que resolver melhorias pra loja, trazer ideias de melhoria pra loja. Pô, eu posso trazer essa ideia do self-checkout que eu vi na minha pesquisa sobre alpargatas e Havaianas, sabe? Então você vai... Cara, todo aprendizado e conhecimentos que você tem, você usa pra outras coisas. Total. Vai fechando um ciclo, assim, muito mais completo. Você, como profissional, começa a ter uma maturidade e um conhecimento maior. E conhecimento ninguém te tira, e você também não pode comprar e falar que tem. Não, você precisa adquirir. Você precisa realmente merecer o negócio. É sobre isso. E agora, Camilinha, a gente trouxe uma estratégia muito mais profunda, né? Que é até esse modelo que eu uso pra fazer a pesquisa das empresas, eu compartilhei nos stories. E a galera, caraca, nunca tinha parado pra pensar nisso e tal. Então a gente quis trazer um conteúdo mais aprofundado aqui. Mas isso, como a gente disse, né? É a etapa do processo seletivo. Você tem que fazer essa pesquisa antes de ir pra dinâmica, antes de ir pra entrevista. Ou até de mandar seu currículo. Então isso é pré-processo seletivo, mas também não adianta de nada você tá super pesquisado sobre a empresa, ter tudo muito claro, virar tá manjando Wikipédia. muito, você saber tudo, só que você chega na dinâmica, você tá com todas as ideias, tá com tudo na cabeça, toda a visão analítica, aí você não consegue falar porque o grupo tá conversando muito, ou você não consegue se impor porque tem alguém que tá
tentando liderar e tá mandando em todo mundo, Ou você pelo não consegue contrário, participar. você por saber todas as estratégias da empresa, você quer impor e falar, não, pessoal, mas essa ideia não vai dar Aí você se certo, porque o queima. foco é esse. E, pô, será que dinâmica é quem tá certa? Aí você vai sobre ficar quem tá o certa? sabichão e vai se queimar também. Ou você chega na entrevista e não consegue falar, não consegue expor os pontos. Ou te fazem a pergunta do por que você quer estagiar aqui? E você não consegue responder. Não consegue Mesmo se tendo vender. todas as informações, você fala de um jeito que não te vende, sabe? Então, acho que o próximo passo é, depois que você fez a pesquisa antes de ir pras etapas do processo, é você estar mega preparado pra você conseguir aproveitar e usar isso que você pesquisou no processo seletivo. Então, como fazer isso? A gente vai fazer o workshop, o plano da aprovação, que vão ser 4 aulas ao vivo gratuito, que a gente vai justamente... Primeiro, a gente vai mostrar, na primeira aula, que vai ser dia 8 de fevereiro, a gente vai mostrar a maioria dos erros, todos os erros que a como galera... um desses erros, por exemplo, é o de você querer liderar a dinâmica, colocar suas ideias e impor pra todo mundo e se queimar. É, mesmo seus pontos estando certos. Então, na primeira aula, a gente vai falar todos os erros que os universitários cometem no processo seletivo, só que o ponto é, muito erro ali não é óbvio. Muito erro você faz e fala, caraca... É uma explosão mental, quando você fala, meu pai amado, eu jurava que era assim que fazia. Então a gente vai falar de tudo, do processo seletivo como um todo, dos principais erros. Na segunda aula, a gente vai falar o que é esperar de você em cada uma das etapas. Porque você acha que currículo é só pra mandar currículo. Dinâmica é só pra você fazer um case. Entrevista, é só pra fazer algumas perguntinhas. Mas tudo tem uma estratégia. É uma área que cria o processo. Se é um processo, tem vários pilares ali de análise pra você passar ou ser reprovado. Só que a terceira aula não adianta nada, né? Nessa segunda você aprender todos os pilares, o que tá sendo cobrado, mas e aí? Como que eu me destaco? Então, a terceira aula... Como que eu mostro? Na terceira aula, que vai ser no dia 10 de fevereiro, a gente vai mostrar como você pode se destacar em cada uma dessas etapas e não se destacar de maneira errada, né? Porque tem aquele... Dá pra se destacar de maneira dá negativa. pra você se queimar. Mas aqui a gente vai mostrar as estratégias realmente pra você se destacar. E a quarta aula, que vai ser no domingo, dia 13 de fevereiro... A gente sabe que surgem muitas dúvidas em cada uma dessas aulas. A galera manda pra gente, escreve lá no workshop. E também vai surgir ali no domingo, quando alguém fizer alguma pergunta, se vai surgir outra pergunta. Então, a gente separou esse dia só pra responder as principais dúvidas que rolaram durante o workshop. Então a galera vai... Porque, por exemplo, tá ouvindo o podcast, já é gravado. Às vezes surgiu uma dúvida, você não tem muito como tirar com a gente, né? No workshop, não. Você vai ter um espaço lá pra conversar diretamente com a gente responder as suas dúvidas. Então, é um negócio que a gente vai conseguir dar uma atenção muito maior e personalizada ali. E a gente até separou o domingo pra ninguém falar, puta, mas eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho rolê. Cara, quem faz domingo de rolê ou tem faculdade, tem algo errado nisso. Brincadeira. Mas o workshop, de novo, ele vai ser ao vivo e gratuito. Vão ser 4 aulas do dia 8 ao dia 13. O link pra inscrição tá na descrição desse... O link pra inscrição tá na descrição aqui desse podcast. Inscrição, eu sempre confundo quando tá falando. Inscrição, mas a inscrição vai estar aqui na descrição desse podcast. Tá no nosso link da bio de qualquer rede social que você for. E, cara, vai ser o nosso melhor evento até agora, porque a gente sempre dá o nosso máximo, tenta trazer as coisas mais atualizadas pra realmente os universitários conseguirem um estágio foda. E a nata da nata do conteúdo, né? A nata da nata. E, de novo, é pra quem tá no início da faculdade, nunca nem pensou em conseguir um estágio, ou acha que nem é possível entrar num estágio no primeiro semestre, no segundo. É pra quem tá no meio, já tentou processo seletivo ou nunca tentou. É pra quem tá no fim com a corda no pescoço, porque pra você, se você não se inscrever... Cara, você tá zoando sua carreira, porque você tá correndo contra o tempo. Tá cada vez mais difícil, você vai ser cada vez menos valioso se você não soubesse vender. E é legal você ter falado isso, né, pra quem os momentos, porque lá também no workshop, na terceira aula, a gente vai analisar vários cases de carreira. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa que conseguiu o estágio no primeiro semestre da faculdade e vai analisar o case dessa pessoa. Pegar uma pessoa que conseguiu o estágio no final da faculdade e vai analisar a trajetória dessa pessoa pra você poder entender o que ela fez, como ela fez, pra você poder modelar os passos dela e se preparar. Então, assim, vai estar muito completo. Todas as aulas vão ser ao vivo às 5:30 da tarde, mas se você não conseguir participar ao vivo, também vão ficar gravadas, então dá pra ver depois. É isso aí. Então me conta aqui nos comentários como que você pesquisava sobre a empresa antes do podcast. Vou ler cada comentário. Se pesquisava, né?
Se não pesquisar, também fala, vixe. Escreve só um vixe. A gente vai saber. Solta um vixe que a gente vai saber. Ou escreve chimichurri, a gente vai entender. Chimichurri. Tamo junto e é só o começo. Rumo ao estágio foda.